Graças a Deus, meu amigo e minha amiga, estamos mais um dia, pela bondade de Deus e pela sua misericórdia, em pé, firme e forte, para prosseguirmos nessa caminhada e nessa jornada, onde Deus, Ele promete para conosco a sua bênção, o seu livramento e as suas provisões. E eu tenho certeza, vencedor e vencedora, que grandes são os feitos de Deus nesse dia sobre a sua vida, também para com a minha vida. Então eu gostaria de aproveitar nesse tempo e trazer uma palavra de Deus abençoadora para os nossos corações. Então pegue a sua Bíblia, abra comigo no livro de Salmos, vamos ler Salmos capítulo 1, versos 1 até o 6. E diz assim: Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes, o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Ele é como árvore plantada junto à corrente de águas, que no devido tempo dá o seu fruto e cuja folhagem não murcha, e tudo quanto ele faz será bem-sucedido. Os ímpios não são assim, são porém como a palha que o vento dispersa. Por isso, os perversos não prevalecerão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos, pois o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. Amém, meu querido e minha querida? Estamos nesse momento trazendo uma palavra muito impactante aos nossos corações, e eu gostaria de colocar um tema, um título, para que você pudesse me entender do que eu quero falar nesse exato momento ao seu e ao meu coração. Quero falar sobre relacionamentos, sobre amizades. Agora, antes de falarmos sobre essa questão, eu gostaria de te dar um resumo um pouco sobre Salmos. A expressão Salmos significa oração, louvor, agradecimentos e etc. Por pessoas que encontraram em Deus reais motivos e razões para expressar, através de um salmo, a sua oração, o louvor e a adoração a Deus. Os salmos foram escritos por pessoas maduras, experientes na fé, conforme a vocação de Deus. Então, seja o salmo estava sendo direcionado pelo poder e pela vontade de Deus através da vida daquelas pessoas. Então, seja, eles sabiam o que estavam fazendo e falando, pois tinham experiências, e muitas experiências, adquiridas por suas vidas, através dos seus acertos e dos seus próprios erros também. Então me entenda que quando nós começamos a tratar no ponto de relacionamento e amizade, a palavra é bem clara, distinguindo dois tipos de pessoas. Então, antes de falar das pessoas, é preciso entender que nós vivemos em dois universos. O universo secular, comum, paralelo, e para aqueles que creem, para aqueles que entregaram a sua vida a Deus, a Jesus, o universo espiritual. Então tudo está relacionado no universo espiritual e no universo físico, esse comum, interligado ao globo terrestre. Então o interessante sobre os autores de Salmos, que eles tinham esse entendimento sobre dois tipos de vidas, ou seja, dois tipos de pessoas, dois tipos de princípios de pensamentos,
dois tipos de ações, de escolhas e de atitudes, dois tipos de exemplos, dois tipos de caminhos. Você consegue me entender aí, vencedor e vencedora? Então, há um caminho espiritual e há o caminho físico, o caminho secular. Você consegue me entender? Nem todos que estão no caminho físico, interligado ao que a terra nos ensina, nos revela, e que temos aprendido e vivido por tantos anos e décadas, nem todos acreditam no universo espiritual, nem todos acreditam no poder de Deus. Então a Bíblia vai fazer justamente esse diferencial. Então me entenda que quando nós entendemos esse caminho, aí, queridos, é preciso fazer uma escolha, é preciso priorizar um mundo ou o outro. Você consegue me entender? Então, nós vivemos nesse universo, mas estamos aqui esperando, conforme a palavra de Deus diz, a vinda do nosso Redentor. E diga-se de passagem, que desde o dia que nós entregamos nossa vida a Ele, ao nosso Salvador, Jesus Cristo, a sua palavra passou a ser prioridade em nossas vidas. Tudo aquilo que antes nós achávamos o correto, o certo, expressávamos através de nossas decisões, ações, escolhas, isso passou a perder a prioridade em nossas vidas quando encontramos o nosso Redentor, Jesus Cristo. E as suas ideias, a sua palavra, o seu pensamento, o seu desejo passou a ser o carro-chefe em nossas vidas. Passou a nos dar instruções, direções para as nossas próprias vidas. Você consegue me entender até aqui, meu querido e minha querida? Então me entenda que é preciso ter uma decisão. Todo homem, ele tem o poder do seu livre arbítrio. Se tem algo que Deus não mexe e não mexeu, é no poder de decisão, livre arbítrio. O homem decide o que quer para a sua vida. Mas a Bíblia, Salmos capítulo 1, versos 1 até o verso 6, está fazendo um diferencial. Ou seja, de uma pessoa espiritual, de um mundo espiritual, de uma pessoa comum e de uma vida comum. Ou seja, uma vida secular. Você consegue me entender? Você pode dizer amém e graças a Deus? Então me entenda que Deus está dizendo pela sua palavra, através dos salmos, que existe dois tipos de pessoas. Existe o pecador e existe aquele que foi justificado. Existe o justo e existe o ímpio. Mas como assim, pastor? Simples. Nós não temos poder nenhum de perdoar nossos próprios pecados e mudarmos, nos libertarmos dos nossos próprios erros. Só quem pode é Deus, pelo seu poder, Jesus Cristo. Só quem perdoa é a pessoa de Jesus. Então nós somos pecadores que reconhecemos que precisamos mudar. E por isso encontramos em algum momento de nossas vidas a pessoa de Jesus e entregamos nossas vidas a Ele e conforme a garantia da sua palavra, Ele perdoou nossos pecados e nos justificou. Então me entenda, para você que já teve uma decisão diante de Deus, entregando a sua vida para o Filho de Deus, a Jesus Cristo, descendo as águas, sendo batizado, e assim nasceu de novo, se tornando uma nova criatura, entenda que os seus traços foram alterados. Entenda que os seus traços foram mudados. Que traços, pastor? Seu traço espiritual. Deus colocou dentro de você um novo estilo de vida. Deus colocou o Espírito dele. E nós estamos sujeitos a não errarmos mais e falharmos? Estamos blindados? Não. Nós podemos errar, podemos pecar, mas não será mais como antes. A cada dia, nós pecamos menos. A cada dia, o Espírito Santo molda, transforma e liberta nosso pensamento, nosso coração, nosso caráter, nossa personalidade. Você consegue me entender? E eis que tudo se fez novo, e as coisas velhas se passaram, e somos nova criatura, somos filhos de Deus, conforme o desejo dele, a vontade dele.
Eu e você não tínhamos nada para darmos em troca para Jesus, para Ele nos amar e nos perdoar. Nossa vida era uma vida toda errada. Mas Cristo, pela sua misericórdia e pelo seu amor infinito, nos perdoou, nos sarou e nos transformou e ainda nos transforma. Amém até aqui? Agora me entenda que existe um outro tipo de pessoa, que é o ímpio, como a palavra de Deus está falando. Esse também é pecador, assim como você e eu. Só que nós lutamos para não falharmos mais. Mas o ímpio, esse querido, ele não segue um padrão de mudança de vida crescente. Porque nenhum homem consegue mudar a sua vida pelos seus próprios braços. Nenhum homem consegue se livrar. Nenhum homem consegue se perdoar. Ele não tem poder sobre isso. Quem pode nos perdoar, nos sarar, nos tratar, nos transformar é a pessoa de Jesus Cristo. É Ele que nos dá paz. É Ele que vai garantir em nossos corações a tranquilidade, o sossego. Vai nos assegurar que fomos sarados, tratados e nascermos de novo na vida de Jesus Cristo, na pessoa de Jesus Cristo. Agora, voltando para o ímpio, querido, esse não vai crer em Deus. Se não crê em Deus, não vai acreditar no Filho de Deus e tampouco no Espírito de Deus. Esse vai olhar para tudo isso, ele pode até ouvir, mas ele não vai crer suficiente, ele não vai entregar a sua vida. Então ele não terá para o seu coração um princípio. Esse princípio tem que ser Deus. Então, ou seja, ele vai viver a sua vida conforme ele pensa, conforme ele acha, gerado por outra fonte de princípio e de ensinamento. Ele vai ouvir muitas coisas, ele vai crer em muitas coisas, mas jamais vai acreditar e pensar em Jesus Cristo e aceitar a sua palavra. Então são dois tipos de pessoas que vivem nesse mundo. A espiritual, ou seja, que foi justificada, que está garantido o seu direito de salvação no poder e no sacrifício de Cristo. Agora tem o ímpio, aquele que não quer sair do lamaçal do pecado, das coisas erradas. Então, quando nós decidimos para nossas vidas, isso se tornará a prioridade. Se nós decidirmos seguirmos a Jesus, então o poder do mundo espiritual descerá e se manifestará dentro de nossas vidas. Então entenda que o reino de Cristo ele não começa de fora para dentro, ele começa de dentro para fora. Então dentro dos nossos corações, do nosso pensamento, começamos a ser mudados, transformados e há certeza em nossas vidas que Cristo está trabalhando e mudando os nossos corações. Amém até aí, meu querido? Agora quero te fazer uma pequena observação. Como será o conselho de uma pessoa que crê em Cristo, que reconhece seus pecados, suas fragilidades, que corre para que possa melhorar, que se esforça para que possa melhorar-se? Querido, as palavras, os conselhos que essa pessoa, onde quer que ela chegue, onde quer que ela esteja, serão conselhos baseados naquele que venceu todos os pecados, que nunca pecou, Jesus, naquele que foi justo, perfeito. Só esse que pode justificar a sua e a minha vida. Você consegue me entender até aqui? Então me entenda. Agora imagine como será o conselho daquele que não crê em Deus. Ah, meu querido, não será um conselho muito bem aceitável conforme os olhares de Deus, a palavra de Deus. Ele não acredita em Deus, ele não vive, ele não se esforça. E vai dizer tudo menos relacionado que Deus, é Salvador. Então me entenda que sobre essa pessoa, o poder que está sobre a sua vida, sobre a sua palavra, sobre os seus conselhos, são diferentes àquele que está em Deus, aquele que foi justificado por Deus. Então me entenda que o homem espiritual é diferente do homem comum, do ímpio, como a palavra diz. Então o homem espiritual ele tem um princípio espiritual. E o secular ele não segue o mesmo princípio. No caso, o ímpio não segue o mesmo princípio que o homem espiritual. Não segue Jesus e os seus conselhos. Ele não vai seguir, ele não vai falar, dizer, aconselhar
a ninguém um ímpio relacionado às coisas de Deus. Você consegue me entender até aqui, meu querido? Então me entenda. A Bíblia está falando sobre relacionamentos e toda a palavra de Deus, ela traz consigo uma promessa. Todo o mandamento de Deus traz consigo uma promessa. Então o salmista está fazendo uma comparação a um homem espiritual parecido, idêntico, como uma árvore. Então imagine só, a árvore, ela vai sugar todos os nutrientes precisos e necessários da terra, do solo, de uma terra boa, para que ela possa dar os seus frutos. É o que o salmista está dizendo. Então aqui, a base da árvore é Jesus, e a árvore é você e eu. O homem espiritual, a mulher espiritual, justificado pelo sacrifício de Jesus. Então, a sua e a minha vida haverá uma promessa. Há uma promessa. Você consegue me entender? Então, vamos ler de novo lá. Salmos, capítulo 1, lá nos versos 3. Ele é como a árvore plantada junto à corrente de águas, que no devido tempo dá o seu tempo, dá o seu fruto, e cuja folhagem não murcha, e tudo quanto ele faz será bem-sucedido. Agora vamos ver aquele que não crê em Deus, um ímpio, aquele que ainda não encontrou a Jesus. Os ímpios não são assim. São, porém, como a palha que o vento dispersa. Amém, querido? Então, o que eu quero te chamar a atenção neste exato momento, sobre relacionamentos e sobre amizades, quem são as pessoas a quais você tem ouvido e escutado? Quais são as suas amizades? Entenda que o homem espiritual, ele crê no princípio e vive. E o ímpio, ele vive também e crê em outro princípio, outra ideia de vida. Então, o interessante é que você e eu estamos esperando uma promessa de Cristo para partirmos dessa vida para outra, mas aqui nós somos comuns. Nós não somos anjos. Aonde nossas amizades, nossos relacionamentos, de uma maneira ou de outra, nós convivemos e temos que conviver com todo tipo de pessoas, em todo o ambiente possível. Igrejas, trabalhos, faculdades, escolas, amizades e etc, e etc. Mas o que eu quero te atentar nesse momento, preste bem atenção, é sobre o princípio que está dentro do seu coração. Esse princípio gerado por Jesus, que é a base da sua e da minha vida, da nossa fé, ele tem que ser o carro-chefe em nossos corações. Eu tenho certeza que é. Diga graças a Deus. Então me entenda que nessa vida que nós estamos aqui passando de passagem, aonde quer que nós possamos estar ou chegar, o que está dentro de nós é mais forte do que o que está dentro daquela pessoa ímpia, como a palavra de Deus fala. Então, nesses momentos, o que tem que ser crucial e diferencial no ambiente de relacionamentos, aonde se acontece conversas de todos os níveis e etc., e de todos os assuntos, nessa hora o que tem que brilhar em meio dos assuntos, das conversas e de tudo, da sua amizade, dos seus relacionamentos gerados de uma maneira ou de outra, tem que ser o princípio de Cristo que está dentro do seu coração. Tem que ser Jesus. Para que a pessoa que está do outro lado possa ver e perceber que há algo diferente em você. As suas palavras, sua postura, seu pensamento, etc. e etc.
Você consegue me entender? Então não estou falando aqui para você se separar e se isolar. Não, de ninguém, jamais. Jamais. Porque é através da sua vida e da minha vida que Cristo, que Deus vai chegar aos ímpios, às pessoas que não ainda confessam sua vida a Jesus. Mas me entenda que quando você estiver sozinho ou em grupos, com as amizades, com os relacionamentos que você tem e precisa ter enquanto você viver nessa terra, a vida é feita de amizades e de relacionamentos, a luz de Deus ela precisa brilhar sobre a sua vida, sobre as suas falas, sobre os seus pensamentos e sobre as suas conversas. Então me entenda que nem tudo o que vem de fora, nem toda palavra, nem toda conversa, nem todo pensamento, nem toda ideia, ela não tem mais no coração do homem espiritual lugar e vez. Então me entenda que nesses momentos você precisa tomar uma posição. Você precisa colocar dentro daquela roda de amizades e de amigos aquilo que está dentro de você, pois essa faz toda a mudança, toda a diferença, que é Jesus. Então me entenda que você e eu somos a diferença, somos a luz, somos o sal do mundo, ou seja, para as pessoas. Amém, meu querido e minha querida? Então me entenda que nesse momento a palavra de Deus está nos dizendo que nós temos que pôr para fora palavras, ideias e pensamentos para as pessoas mais próximas de nós, aquilo que mudou e muda a nossa vida. E nunca permita que aquilo que não é mais conveniente a você ouvir, a você ver, que isso tome prioridade dentro do seu coração. Amém, meu vencedor, minha vencedora. Eu agradeço a Deus por esse momento. Encerro essa palavra glorificando a Jesus por mais esse dia e por mais essa manhã, essa tarde, essa noite, a qual Deus tem falado aos nossos corações. E lembre-se de Salmos. Todo o mandamento de Deus vem com uma promessa. Então entenda que tudo aquilo que você faz e se esforça pelo reino de Deus, você será recompensado e abençoado, porque todo mandamento traz uma promessa. Então fique com Deus. Um abraço do seu servo, do seu amigo, pastor Davi Martins, e até a próxima. Fui! Agora eu vou cantar com eles, Conquistando o Impossível. Então gostaria que vocês ficassem de pé e que vocês declarassem que vocês são campeões e vencedores. Acredite, é hora de vencer. Essa força vem de dentro de você. Quero ver. Você pode até tocar o céu. Se o quê?